Olá, meu querido, minha querida, receba o nosso abraço carinhoso, que a graça e a paz de Jesus estejam presentes na sua vida. E aí, você está gostando do nosso treinamento? Você já se conscientizou de que Deus está preparando você para algo muito grande? Deus vai usar você para levar a bênção para toda a sua casa, para a sua família, para os seus amigos. Por isso é que você está crescendo, está aprendendo. Deus está lhe revelando coisas cada vez mais profundas e importantes, para que não somente você seja mais abençoado, como também esteja em condições de abençoar a vida de muitas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Pois bem, eu queria pedir a você que não deixasse de baixar e de estudar as apostilas que acompanham o nosso treinamento. Você pode baixá-las do nosso site na internet, www.jmil.net, ou você pode adquirir essas apostilas nas nossas igrejas, em uma das igrejas da Conquista. Mas é importante que você estude também nas apostilas. E outro recado também muito importante que eu quero te dar é que uma vez por semana você deve se reunir na sua célula MDG para orar, para buscar a Deus, para orar uns pelos outros, né? Para louvar ao Senhor. É muito importante porque é o que os cristãos da época de Jesus faziam e é o que nós devemos fazer ainda hoje. Toda semana a gente tem que reunir em casa, a família, os amigos, para que possamos estudar a palavra, meditar na palavra de Deus e orar, buscar o Senhor. Certo? Fazendo isto, com certeza, muitas bênçãos recairão sobre a sua vida. Pois bem, gente, hoje nós vamos tratar de um assunto também muito importante. Nós estamos no ensinamento de número 11 do MDG, desse treinamento, e é uma pergunta: por que Jesus precisou morrer? Você já sabe que Jesus morreu naquela cruz para te salvar. Você já sabe que se Jesus não tivesse morrido, você não teria salvação, a não ser que conseguisse cumprir toda a lei de Deus. Mas o que você talvez não saiba ainda é a razão de Jesus ter morrido naquela cruz. Jesus morreu, mas por que ele morreu? Por que ele precisou morrer para que você pudesse ser salvo? Bom, vamos manusear a Bíblia Sagrada e vamos começar entendendo algo muito importante. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para cumprir a lei. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu já achei que eu já deixei a minha preparada, né? Tá bom? Mateus capítulo 5, verso 17. Bora, gente, vocês estão devagar demais. Eu já achei há muito tempo. Né? Vamos lá. Olha o que Jesus disse. Jesus ensinou: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. E tem pessoas que dizem assim: não, se Jesus cumpriu a lei, eu também preciso cumprir a lei. Mas a verdade não é esta. A verdade é que Jesus cumpriu a lei exatamente por chegar à conclusão de que você e eu não conseguiríamos cumpri-la. Nós somos falhos demais para cumprir a lei de Deus, que sempre foi muito rigorosa. Então Jesus veio, cumpriu a lei para que você e eu não precisássemos cumpri-la. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vamos ler os versículos 13 e 14. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei.
Olha bem, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei dizia que quem pecasse deveria pagar por seus pecados. Jesus veio e mesmo sem pecado algum, levou sobre ele o nosso pecado e pagou o preço que a lei exigia. Verso 14 diz assim: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a vida dele, na verdade ele estava cumprindo a lei de Deus. Ele cumpriu para que você e eu não precisássemos mais cumprir. É claro que a gente quer sempre cumprir a lei de Deus. A gente quer sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Mas você sabe que nós somos falhos. Nós não conseguimos. O apóstolo Paulo disse, olha, o que eu quero fazer, ou seja, a lei de Deus que eu quero cumprir, eu não faço, eu não cumpro. Mas o que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, ou seja, nós somos falhos e não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então, vamos ver aqui, o que a lei de Deus determinava? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Abra aí a sua Bíblia. Hebreus capítulo 9, verso 22. Eu nem tinha marcado dessa vez, quando eu abri a Bíblia, caiu certinho em Hebreus 9, 22. Né? É a prática, a gente manuseia sempre a Bíblia, a gente vai ficando, né, prático para achar na Bíblia. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Então veja bem, vamos entender isso aqui que é extremamente importante. O que a lei de Deus determinava? A lei determinava o seguinte: se não houver derramamento de sangue, não haverá absolvição. Pode ser que na sua Bíblia esteja escrito remissão, que é a mesma coisa. Se não houver derramamento de sangue, não haverá remissão de pecados, não haverá absolvição de pecados. Aí você deve perguntar, né? Por quê? Por que isso? Não sei por quê. Assim como Deus criou tantas leis, Ele criou essa lei. Ele estabeleceu que o pecado só podia ser lavado se houvesse derramamento de sangue. E aí você já começa a entender por que Jesus precisou morrer na cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. E o que a lei determinava? Que sem derramamento de sangue não haveria absolvição, ou seja, ninguém seria absolvido do seu pecado, ninguém seria perdoado dos seus pecados. Então, por causa dessa lei, no Velho Testamento, era comum o povo de Israel oferecer sacrifícios de animais. Os animais eram imolados, eram oferecidos no altar de Deus para que o povo recebesse a absolvição, a remissão dos seus pecados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 7. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Levítico capítulo 7. Vamos ver aqui o que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui, eu vou ler na versão atualizada. Diz assim, olha, acharam aí? Levítico capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim: e esta é a lei da expiação da culpa
coisa santíssima é: no lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Está vendo? Era comum o povo de Deus oferecer sacrifícios de sangue por causa dessa lei de Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos também ler ainda em Levítico, capítulo 1, versículos 10 e 11. Aí mesmo no livro de Levítico, no Velho Testamento, nós vamos ler capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim, olha: e se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Entendeu? Então, por que o povo de Israel oferecia sacrifícios de animais no Velho Testamento? Porque Deus determinou dessa forma, porque a lei de Deus dizia: só vai ter perdão de pecados aquele que derramar sangue. Então as pessoas matavam seus animais, ofereciam seus animais em holocausto para receberem de Deus o perdão dos seus pecados. Aconteceu algo muito interessante, a gente vai agora abrir no livro de Gênesis. Você sabe que quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha, se esconderam de Deus. Então, eles fizeram para si vestimentas de folhas. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Olha só, eles pecaram e aí aconteceu o que está aqui no versículo 7. Gênesis 3, 7. Abre aí a sua Bíblia, vamos ver. Acharam? Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus. Quer dizer, por causa do pecado deles, eles reconheceram que estavam nus. Já entrou a maldade na cabeça do ser humano, né? Que antes eles andavam ali à vontade peladões, tinha problema nenhum, né? Agora já começaram, peraí, deixa eu me esconder aqui. Olha só. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, quando eles pecaram, que perceberam que estavam nus, eles fizeram vestimentas de folhas de figueira para cobrir a nudez. A nudez, naquele caso, representava o pecado. Quer dizer, eles pecaram, por isso perceberam que estavam nus. Mas aí o que Deus fez? Deus não aceitou que eles se vestissem com vestimentas de folhas de videira, né? Deus não, de figueira. Deus não admitiu isso. E Deus fez para eles vestimentas com peles de animais. Ou seja, teve que haver derramamento de sangue para cumprir essa lei. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que Adão e Eva quiseram cobrir a sua nudez? Porque eles perceberam que havia pecado. Figueira não tem sangue. Jesus não aceitou, olha, com folha de figueira vocês não vão cobrir a sua nudez. Tem que haver derramamento de sangue. Então eu vou fazer vestes para vocês de animais. Vamos ler. Gênesis capítulo 3, versículo 21.
Olha aqui, olha. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Está vendo? Para que o pecado de Adão e Eva fosse coberto, tinha necessidade de haver derramamento de sangue. Então, os primeiros animais tiveram que morrer, dando a sua pele, né? Para que a nudez de Adão e Eva pudesse ser coberta. Então, guarda isso na tua cabeça. Por que Jesus precisou morrer? Porque ele tinha que cumprir a lei. Mateus 5,17, Jesus disse: eu não vim para cancelar a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. A lei diz o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus disse: eu vou morrer, eu vou derramar o meu sangue, eu vou cumprir essa lei, eu não posso voltar atrás na lei de Deus. Não é linda a palavra de Deus? Não é linda? Não é fantástica? Não é que tudo vai se encaixando perfeitamente? E você vai aprendendo tudo isso, porque brevemente Deus vai te usar para abençoar a vida de muitas pessoas. Entende? Então vamos lá, vamos continuar. Por que nós agora não precisamos mais sacrificar animais? Por quê? Me responde, por quê? Vamos para a Bíblia, vamos deixar a Bíblia responder, né? Hebreus, capítulo 7, versículos 25 ao 27. Acharam aí? Eu acho tudo rapidinho, eu chego na sua frente. Vamos lá, gente, vamos lá. Claro que já estava marcado aqui, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 7, versículo 25 ao 27. Por que nós não precisamos mais sacrificar animais como eles faziam lá no Velho Testamento? Olha só o que diz a palavra de Deus. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Por que ele usou ali sacerdote? Porque lá no Velho Testamento, quem oferecia os sacrifícios eram os sacerdotes. Aí ele diz, olha, a gente precisava de um sacerdote santo, perfeito, inculpável, puro. No versículo 27 diz assim: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Oh, glória a Deus! Esse sacrifício de Jesus na cruz foi de uma vez por todas. Fala comigo, de uma vez por todas. Então a gente não precisa mais sacrificar, porque Jesus Cristo se tornou o Cordeiro. Você lembra que lá no Velho Testamento, lá na Velha Aliança, os sacerdotes ofereciam o sacrifício do povo, matavam os animais, o cordeiro era imolado para o sangue ser derramado, porque tinha que cumprir essa lei. A lei dizia o quê? Sem derramamento de sangue não há absolvição, não há remissão de pecados. Então, o que acontece? Jesus Cristo se torna o Cordeiro que vem para ser sacrificado em nosso lugar, para resolver de uma vez por todas essa questão do pecado. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Deixa eu abrir aqui. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim, olha: no dia seguinte,
Acharam aí? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: quem sabe? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que cordeiro? Ora, porque ele veio para cumprir a lei. Não foi o que a gente viu aqui em Mateus 5,17? Jesus dizendo que não veio para revogar a lei, não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei. A lei dizia o quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que Jesus fez? Se transformou no cordeiro para tirar o pecado do mundo. Ele se ofereceu. E o que aconteceu quando Jesus deu a vida dele? Para a gente terminar, vamos abrir aqui, ó, Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Vamos ler aqui, acharam? Olha o que aconteceu quando Jesus morreu, ofereceu-se como o Cordeiro de Deus. Diz assim, olha: portanto, assim como por uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência, ou seja, pelo fato de um só ter cumprido a lei, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Como é maravilhoso, né? E para a gente encerrar, Gálatas capítulo 4, versículos 3 ao 5. Para a gente encerrar, que a gente já está atrasado aqui. Eu já achei, já achou aí? Pega aí a sua Bíblia para a gente ler, para a gente encerrar. Gálatas, capítulo 4, versos 3 ao 5. Diz assim: da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo, ou seja, estávamos debaixo da lei. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, quer dizer, quando chegou a hora de Deus enviar Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo de autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Graças a Deus. Então, meus amados, Jesus precisou morrer para nos fazer filhos, nos tornar filhos de Deus. Jesus cumpriu o que a lei determinava em Hebreus 9, 22. Ele veio cumprir a lei, Mateus 5, 17. A lei é essa aqui, Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Vocês viram que a morte de Jesus Cristo foi a morte do Cordeiro, providência de Deus, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Te vejo no nosso próximo encontro.